Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortal da história da humanidade. Entre 1939 e 1945, mais de 60 países estiveram envolvidos diretamente, e cerca de 75 milhões de pessoas perderam a vida, entre civis e militares. Tudo começou oficialmente no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, invadiu a Polônia. 2 dias depois, França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha. Era o início de um pesadelo. Mas essa guerra não foi feita apenas de exércitos. Ela envolveu ideologias, políticas de extermínio, resistência civil e diplomacia silenciosa. O mundo se dividia entre as potências do eixo, lideradas por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, compostos por Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos, França e outros. No coração do conflito estava o Holocausto, o genocídio sistemático de mais de 6 milhões de judeus e milhões de outras vítimas, como ciganos, deficientes, homossexuais e opositores políticos. Foi nesse cenário de medo, violência e destruição que surgiram heróis que não vestiam farda. Homens que não empunhavam armas, mas lutaram com inteligência, silêncio e sacrifício pessoal. Hoje, você vai conhecer 3 deles. 3 homens que enfrentaram o impossível. E escolheram fazer o certo, mesmo quando o certo significava arriscar a própria vida. Eles não foram presidentes, nem generais. Foram artistas, diplomatas, e um homem comum que entrou voluntariamente num campo de extermínio. Você talvez nunca tenha ouvido falar desses nomes. Mas depois de hoje, nunca mais vai esquecê-los. 1. Marcel Marcial, um mímico que enganou os nazistas com o silêncio. Imagine um jovem franzino, calado, com o rosto pintado de branco, fazendo mímicas em uma praça da França ocupada pelos nazistas. Agora imagine que, por trás daquele silêncio teatral, estava acontecendo uma das maiores operações de resgate de crianças judias durante a Segunda Guerra Mundial. Esse era Marcel Marcial. Nascido em 22 de março de 1923, em Estrasburgo, na fronteira da França com a Alemanha, ele era judeu, filho de um açougueiro polonês e uma francesa. Desde muito jovem, sonhava com o teatro. Mas quando a França foi invadida pelos nazistas em 1940, o sonho deu lugar ao horror. Sua família fugiu para Limoges, e ali, Marcel passou a atuar como mensageiro e tradutor para a resistência francesa. Por ser fluente em alemão, francês e inglês, ajudava a interceptar informações. Mas seu verdadeiro papel foi muito mais ousado e silencioso. Marcel se tornou parte de uma rede que salvava crianças judias órfãs. O objetivo era levá-las, em pequenos grupos, até a Suíça, passando por fronteiras vigiadas, florestas e trilhas montanhosas. Como fazer isso com crianças assustadas, que choravam, falavam alto e podiam denunciar o grupo? Foi aí que Marcel usou a única arma que tinha: a arte. Ele usava mímicas e jogos de gestos para entreter e acalmar as crianças. Ensinava-as a permanecerem em silêncio, como num teatro. Durante os perigosos deslocamentos noturnos, ele as fazia rir sem emitir um som. A mímica me salvou. A mímica salvou outras vidas. O silêncio, às vezes, é mais forte que o grito, disse Marcel em uma entrevista anos depois. Sob o disfarce de artista de rua, ele ajudou a salvar mais de 500 crianças, segundo registros da resistência. Quando questionado se teve medo, ele respondeu com simplicidade: tive medo todos os dias. Mas o medo nunca me impediu de agir. Marcel perdeu o pai, Charles Mangel, que foi deportado para Auschwitz e assassinado em 1944. Mesmo em luto, continuou atuando na resistência até o fim da guerra. Após o conflito, Marcial estudou teatro e se tornou o mímico mais famoso do século XX, com seu personagem icônico, Pip, o palhaço, e se apresentou por décadas em todo o mundo. Mas raramente falava sobre sua atuação heroica. Foi condecorado com a Legião de Honra da França, e homenageado por Israel como o justo entre as nações. Ele faleceu em 2007, aos 84 anos, em Cahors, França. Mas até hoje, em silêncio, ele inspira o mundo. Em 1944,
A Hungria havia se tornado o último bastião judeu da Europa. Enquanto o Holocausto já havia exterminado milhões em campos como Auschwitz, Dachau e Treblinka, centenas de milhares de judeus húngaros ainda estavam vivos, por pouco tempo. E foi neste cenário que surgiu um homem que mudaria a história sem disparar um único tiro. Raoul Wallenberg. Ele nasceu em 4 de agosto de 1912, em Estocolmo, Suécia. Pertencia a uma das famílias mais ricas e influentes do país, os Wallenberg, banqueiros, políticos e diplomatas. Raoul estudou arquitetura na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e mais tarde se interessou por comércio exterior. Em 1944, já fluente em várias línguas, incluindo alemão, francês e russo, foi convidado para assumir um cargo diplomático especial em Budapeste, capital da Hungria. Mas seu objetivo ia muito além de representações formais. Wallenberg foi enviado pela Suécia com a missão de salvar vidas. E o fez com uma criatividade e coragem que poucos imaginaram possível. A invenção dos passaportes de proteção. Na Hungria, os nazistas já haviam deportado mais de 400 mil judeus em menos de 2 meses. Wallenberg criou, então, os chamados Schutzpass, documentos com o brasão da Suécia, que garantiam proteção diplomática a quem os portasse. Esses documentos não tinham valor jurídico real, mas Wallenberg usava sua posição como adido da embaixada sueca para convencer, pressionar e até intimidar os oficiais alemães. Ele imprimia milhares desses passaportes falsos, assinava à mão e os entregava em massa. Colocava homens, mulheres e crianças sob proteção sueca, mesmo sem aprovação oficial. Se eu posso salvar uma vida, já vale a pena. Se eu puder salvar 1000, não vou descansar até conseguir. Casas de proteção. Além dos passaportes, Wallenberg alugou mais de 30 edifícios em Budapeste, transformando-os em casas seguras com bandeiras suecas. Nelas, judeus se escondiam da SS e das milícias húngaras. Hospitais improvisados, cozinhas comunitárias, escritórios falsos, tudo sob o pretexto de propriedade estrangeira, para impedir invasões. Mas mesmo assim, soldados tentavam levar prisioneiros dessas casas. Então Wallenberg ia pessoalmente até os pontos de deportação, gritando em alemão, rasgando listas, puxando pessoas dos trens. Em uma ocasião registrada, enfrentou soldados armados da SS com nada além de seu crachá diplomático e voz firme. Este homem está sob proteção da Suécia. Toquem nele, e terão um problema internacional. O destino misterioso. Raoul Wallenberg salvou entre 70 mil e 100 mil judeus, números reconhecidos por Israel, Estados Unidos e Suécia. Mas seu heroísmo custou caro. Quando os soviéticos libertaram Budapeste em janeiro de 1945, Wallenberg foi preso pelo Exército Vermelho. Acusado de espionagem, desapareceu sem deixar vestígios. Registros posteriores da KGB indicam que ele pode ter morrido em 1947, na prisão de Lubyanka, em Moscou. Mas até hoje, não há confirmação oficial da sua morte. Wallenberg foi declarado cidadão honorário dos Estados Unidos e justo entre as nações por Israel. Estátuas e praças com seu nome estão espalhadas por mais de 20 países. Mas seu corpo nunca foi encontrado. Ele não usava armas. Não comandava exércitos. Mas enfrentou o mal, com uma caneta e uma convicção inabalável. E nos dias de hoje, seu nome é um lembrete vivo de que a coragem não precisa de poder, só de escolha. E agora, vamos para o nosso último herói dessa série. 3. Witold Pilecki, o homem que se deixou prender em Auschwitz. Auschwitz. O nome ainda ecoa como o símbolo máximo do mal humano. Foi lá que mais de 1 milhão de judeus foram assassinados, muitos sem jamais saber o motivo pelo qual morreram. E foi lá também que um homem entrou, voluntariamente. Esse homem se chamava Witold Pilecki. Witold nasceu em 13 de maio de 1901, em Olonets, então parte do Império Russo, de uma família polonesa patriota. Desde jovem se envolveu com movimentos de resistência. Lutou na Guerra Soviético-Polonesa, em 1920, e foi condecorado por bravura. Quando os nazistas invadiram a Polônia em 1939, Pilecki já era casado, pai de 2 filhos e reservista do exército.
Mas ele não hesitou. Entrou imediatamente na resistência polonesa, também conhecida como Armia Krajowa. No início de 1940, começaram a surgir rumores de que os nazistas estavam realizando crimes sistemáticos em campos de concentração. Auschwitz era, na época, pouco conhecido fora da Alemanha. Mas informações iniciais diziam que algo muito pior que prisão acontecia lá. Pilek, então com 39 anos, propôs à resistência um plano impensável: se infiltrar no campo, como prisioneiro. A ideia era ver com os próprios olhos, relatar o que acontecia, e montar uma rede de resistência interna. Em 19 de setembro de 1940, ele se deixou prender deliberadamente durante uma batida nazista em Varsóvia. Levado junto com centenas de civis, foi identificado como prisioneiro número 4859 de Auschwitz. Pilek viveu 2 anos e meio em Auschwitz. Viu tudo: as seleções, os espancamentos, os fuzilamentos, as câmaras de gás. Trabalhou em diversos setores: cozinha, construção, limpeza. Enquanto isso, fundou um grupo secreto chamado União Militar da Organização. Recrutou outros prisioneiros, montou uma rede de apoio e, o mais incrível, conseguiu enviar mensagens codificadas para Varsóvia. Suas informações foram as primeiras denúncias detalhadas do Holocausto enviadas ao Ocidente. Pilek relatava o número de mortos, as técnicas de extermínio, os experimentos médicos e as condições de vida desumanas. Mesmo assim, ninguém acreditava. Na época, a brutalidade parecia absurda demais para ser verdade. Em abril de 1943, percebendo que poderia ser morto a qualquer momento, Pilek escapou com 2 companheiros. Usaram documentos falsos, se esconderam em fazendas, e conseguiram retornar a Varsóvia. Lá, ele redigiu um relatório detalhado de mais de 100 páginas, hoje conhecido como o Relatório Pilek, considerado uma das fontes mais valiosas sobre Auschwitz. Após a guerra, o pesadelo ainda não havia terminado. A Polônia havia sido libertada do nazismo, mas agora estava sob o controle do regime comunista soviético. Pilek continuou lutando, agora contra a repressão comunista. Mas em 1947, foi preso, acusado de espionagem, brutalmente torturado e forçado a assinar confissões falsas. Foi executado em 25 de maio de 1948, em segredo. Seu corpo nunca foi encontrado. Durante décadas, seu nome foi apagado da história polonesa. Somente após a queda do comunismo, nos anos 1990, sua história começou a ser restaurada. Hoje, Witold Pilek é considerado um dos maiores heróis da história da Polônia e da Segunda Guerra Mundial. Ele entrou no inferno, sabendo que talvez nunca saísse. Mas foi. Porque não suportava o silêncio. Witold Pilek não era general. Não era rico. Era um pai. Um esposo. Um homem comum, com uma fé inabalável na justiça. E quando a humanidade precisou de um testemunho, ele se levantou. Eles eram homens comuns. Nenhum deles tinha superpoderes. Não tinham exércitos. Não eram chefes de Estado. Mas diante do horror, eles não se calaram. Usaram o que tinham: um talento, uma caneta, ou a própria vida. Marcel Marcial usou o silêncio para proteger os inocentes. Raoul Wallenberg enfrentou a morte com um pedaço de papel. E Witold Pilek entrou no inferno por amor à verdade. O que esses 3 heróis têm em comum? Eles não esperaram que o mundo mudasse. Eles foram a mudança. E agora, a pergunta que fica, é para você. O que você está fazendo pelo outro? Quantas vidas você pode tocar com pequenas ações de coragem? O que está te impedindo de agir, quando há tanta gente precisando de luz no meio da escuridão? A bondade, a justiça e a fé só continuam existindo, quando pessoas como você escolhem se levantar. Se essa história te tocou, curta este vídeo agora. Compartilhe com alguém que você admira. E inscreva-se no canal Heróis Esquecidos, porque juntos, vamos manter vivas as memórias dos que ousaram fazer o bem, mesmo quando ninguém mais o fazia. Este canal existe para inspirar, para despertar
para lembrar ao mundo que a coragem é a linguagem dos justos.